Esse é o canal Matemática no Ar. Eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou fazer a análise do edital do concurso da Prefeitura de Osasco, um concurso organizado pela banca VUNESP. Nesse edital, tem vagas para enfermeiro, condutor de veículos, técnico em enfermagem, dentre outros. Tem que olhar bem no edital, porque alguns dos cargos exigem curso superior completo, que é o caso do enfermeiro. Outros, ensino médio, e para motorista, condutor de veículos, que eles chamam, é ensino fundamental 2. Nesse vídeo, eu vou resolver questões, vou pensando nos concurseiros do ensino médio. Então, eu estou falando dos cargos de técnico em enfermagem, radiooperador, telefonista, que são todos do ensino médio. Se o teu concurso é do ensino fundamental ou do superior, fica de olho no edital, confere lá para ver se o conteúdo também vai ser abordado na tua prova, tá? O que cai nesse concurso? O edital diz o seguinte: resolução de situações e problemas envolvendo as operações, tá? E ele fala aqui que são números racionais. Quando diz números racionais, é número com vírgula ou fração que eles vão cobrar, tá? O que mais? Mínimo múltiplo comum, que algumas pessoas conhecem como MMC. Máximo divisor comum, super comum nas provas. Porcentagem, razão e proporção, regra de 3, simples ou composta. Grande parte das provas da VUNESP cai regra de 3, mas cai simples, mas pode cair composta e tem exemplos com composta em outras provas anteriores. Equação de primeiro e segundo grau normalmente cai primeiro, mas segundo grau eles costumam cobrar misturado com outro conteúdo, como área e tal. Sistemas, então aquele sistema para resolver por adição, por substituição ou outro método. Grandezas e medidas, eles trazem assim, ó, quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade, massa, tem volume aqui em outro item. Dificilmente cai uma questão somente sobre isso, mas eles utilizam comprimento numa questão de equação, eles utilizam tempo numa tabela e assim por diante. Tabela e gráfico, normalmente cai tabela junto com média. Tratamento da informação tem média aritmética simples. Noções de geometria, tem forma, ângulos, área, perímetro, volume. Normalmente eles vão em área e perímetro. Teorema de Pitágoras ou de Tales. E eu faço uma ressalva aqui. Quando a gente lê isso ou isso, como eu leio aqui, ó, fracionária ou decimal, eu digo que tanto faz, a fracionária ou a decimal é a mesma coisa. Só a escrita que é diferente. Mas no teorema de Pitágoras e Tales não é bem assim. Pitágoras é um teorema e Tales é outro teorema, tá? Bom, o que eu fiz? Escolhi algumas questões assim de forma, vou dizer totalmente aleatória, mas eu peguei 3 provas e fui selecionando as questões dessas provas e eu vou resolver agora. Minha sugestão é que você leia o enunciado junto comigo, pare o vídeo e tente resolver. Em seguida você assiste a minha resolução. Se você não conseguir resolver, então você vai parar o vídeo e vai tentar resolver. Não deu? Você começa a assistir a minha resolução e pare e tenta resolver isso até o final sozinho. Se mesmo assim você não consegue, assiste a resolução, mas quando acabar você tenta resolver sozinho, tá? É importante tentar resolver sozinho. Por fim, um último aviso. Essas questões, elas não estão organizadas em uma ordem crescente de dificuldade ou pelo conteúdo. Foi meio que aleatório minha organização aqui, eu só separei as questões. Se você precisa de um material estruturado, se você quer estudar conteúdo por conteúdo, precisa revisar tudo, eu tenho cursos com esses conteúdos voltados para concurso na Hotmart. O link está no meu perfil aqui no YouTube. Se você não localizar, me manda uma mensagem que eu tento te ajudar, ok? Então vamos resolver as questões. Vamos lá. Marcos e Paulo trabalham na manutenção de uma empresa que funciona todos os dias do ano. Marcos trabalha 5 dias seguidos
e folga no sexto dia. Paulo trabalha 6 dias seguidos e folga no sétimo dia. No dia 1º de abril, Marcos e Paulo estiveram de folga. Sabendo que o mês de abril tem 30 dias, a próxima vez que eles terão folga no mesmo dia será... Bom, temos de um calendário aqui para marcar as folgas de um e as folgas do outro, só isso, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou primeiro construir o calendário do mês de abril. O mês de abril tem 30 dias e o mês de maio tem 31. Por que eu vou fazer abril e maio? Porque a maior parte das respostas indicam abril e maio, tá? Então, eu vou começar assim, ó. 4, 5. Eu vou escrever as datas do mês de abril e em seguida de maio. Opa. Abril tem 30. Agora maio. Pronto. Agora, nós vamos marcar as folgas do primeiro funcionário. Então, Marcos trabalha 5 e folga no sexto dia. Só que no dia 1º ele estava de folga. Então, Marcos estava de folga, trabalha 5 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai ter folga no dia 7, que é o sexto dia. Aí ele vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, folga 13. 1, 2, 3, 4, 5, 19. 1, 2, 3, 4, 5, folga 25. 4, 5, folga dia 1º. 1, 2, 3, 4, 5, folga 7. 3, 5, folga 19. 25. 31. Agora, eu vou considerar o segundo funcionário. É o Paulo. E são 6 dias. Então, Paulo teve folga dia 1º. Daí, ele vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Folga no 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Folga no 15. 3, 4, 5, 6, folga. 3, 6, folga. 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 Pronto. Agora, o que o enunciado nos pede? Sabendo que o mês de abril tem 30 dias, a próxima vez que eles terão folga no mesmo dia. Que dia que os dois tiveram folga? Dia 13 de maio. Ok? Vamos então para a próxima questão. Eu não falei, né? Mas essa primeira questão, ela está relacionada ao conteúdo de mínimo múltiplo comum. Mas veja que, fazendo o esquema, deu tudo certo e é até mais rápido de se resolver, ok? Próxima questão. Maria fez uma compra no valor de R$ 140.
Desse valor, 40% era de materiais elétricos e o valor restante de materiais para escritório. O valor de materiais para escritório. Veja, se ela gastou 40% com materiais elétricos, o restante é de escritório. Então, se ela gastou 40%, 60% é do escritório. Então, o que eu quero calcular? 60% de 140. É uma multiplicação aqui, que meu pontinho ficou pequeno. E como que a gente multiplica? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Vai ficar 60 vezes 140 e o resultado eu divido por 100. Uma outra possibilidade, posso simplificar. Simplificar é você dividir por 10, por 100, por 50, por o que você quiser. O numerador e o denominador. Então, eu vou dividir 60 por 10, vai ficar só o 6. E o 100 por 10 vai ficar só o 10. Mas eu tenho que dividir algum número do numerador e outro do denominador. Então, aqui, 140 eu posso dividir por 10, fica 14. E 10 por 10 fica 1. Então, vai ser 6 vezes 14, resposta, portanto, 84. Então, o que nós temos nessa questão? Porcentagem, e você pode estudar também operações com frações, ok? Vamos para a próxima questão. Uma máquina empacota 5 sacos de parafusos em 8 segundos. Trabalhando sempre dessa maneira e sem interrupções, o tempo que essa máquina levará para empacotar 3.000 sacos desses parafusos será... Aqui nós estamos diante de uma questão resolvida por regra de 3, mas também cai medidas de tempo. Então, nós vamos usar tempo e regra de 3, tá? A máquina empacota 5 sacos em 8 segundos. Então, eu posso montar uma regra de 3 assim. Sacos e tempo. São 5 sacos em 8 segundos. O tempo que essa máquina levará para empacotar 3.000 sacos. X. A regra de 3, eu preciso analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. O que eu percebo? Que quanto mais saco ela tiver, mais tempo ela vai gastar. Então, se eu aumento a quantidade de sacos e aumento o tempo, são grandezas diretamente proporcionais. Como é que eu vou resolver isso? Vou copiar na mesma ordem em que aparece. Então, 8 está para X, assim como 5 está para 3.000. Precisava ter colocado X primeiro? Não. Agora eu multiplico 5 vezes X, 5x. E aqui vai ficar 8 vezes 3.000. 8 vezes 3, 24.000. Divido 24.000 por 5 e a minha resposta vai dar 4.800 segundos. Não tem essa resposta. Como eu faço para transformar de segundo para minuto e hora, que é o que está ali, né? O que a gente sabe? Que 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu vou dividir 4.800 por 60. Quando eu divido 4.800 por 60, eu encontro 80 e resto zero. Se o resto não fosse zero, seria a quantidade de segundos, tá? E esse 80 é a quantidade de minutos. Ah, então ela gasta 80 minutos. Não tem essa resposta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir o 80 por 60 também. E por que eu divido por 60? Porque 1 minuto, 1 hora tem 60 minutos. Então, vai dar 1 e vai sobrar 20. Então, veja. Esse aqui é hora e esse aqui é a quantidade de minutos restantes, tá? Então, deu
1h, 20 minutos e 0 segundos que está no resto. 1h e 20 minutos. Portanto, a resposta vai ser letra A. Conteúdos envolvidos, regra de 3, tá? Então, vai ser regra de 3, proporção e medida de tempo, porque teve essa conversão. Vamos para a próxima questão. Para a realização de um serviço, foram utilizados 2 tipos de fio elétrico, um de cor azul e um vermelho, de cor vermelha. A razão do número de metros de fio de cor azul para o número de metros de fio de cor vermelha é 4:9. Se nesse serviço foram utilizados 16 metros de fio na cor azul, então o número total de metros utilizados dos 2 fios juntos foi. O que a gente sabe aqui? Nós estamos diante de um problema que envolve razão, que fala no próprio enunciado a razão, tá? Mas ele vai ser um problema de razão não tão imediato, tá? Veja, fala assim, a razão do número de metros de fio na cor azul para vermelha é 4:9. Então, eu posso escrever o seguinte, ó. Azul para vermelho é igual a 4:9. Essa é a primeira informação. E a segunda informação é que a quantidade de metros de fio azul são 16. Ó, se nesse serviço foram utilizados 16 metros na cor azul. Então, eu vou trocar. Vai ficar assim, ó. 16 para vermelho igual a 4:9. Agora, aplica a propriedade das proporções. O que diz a propriedade fundamental das proporções? Que você pode multiplicar. 4 por V vai ser igual a 16 vezes 9. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é a propriedade. Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes V é igual a 9 vezes 16. Vezes 16. Agora, eu vou dividir tudo por 4. Poderia fazer a conta, tá? Por que eu vou fazer assim? Porque menos um cálculo, o cálculo mental vai facilitar. Divido 16 por 4 dá 4, 4 por 4 dá 1. Vai ficar 9 vezes 4, 36. Então, eu sei que são 36 do vermelho. E eu já sei que são 16 do azul. Tá aqui, ó. Esse era o azul. O número total de metros utilizados dos dois juntos. Então, é só somar 36 com 16. Total, 52 metros. Ok? Vamos para a próxima questão. Em uma clínica, a razão, outra questão envolvendo razão. A razão do número de funcionários que trabalhavam no período da manhã para o número de funcionários que trabalhavam no período da tarde é 5:3, sendo que nenhum funcionário trabalhava nos 2 períodos. 2 desses funcionários que trabalhavam no período da manhã foram transferidos para o período da tarde, e desse modo, o número de funcionários trabalhando nos 2 períodos ficou igual. Após as transferências, o número de funcionários que ficaram trabalhando no período da manhã foi. Então, você sabe que de manhã para a tarde, às 5:3, teve uma transferência e eles querem saber quantos funcionários que ficaram trabalhando pela manhã, ok? Bom, vamos pela razão. Segundo enunciado, a razão de quem trabalhava da manhã para tarde. Quando a gente está falando de razão, a gente não pode inverter a ordem, tá? Então, manhã para tarde é igual a 5:3. Essa é a primeira informação. Segunda informação. 2 funcionários que trabalhavam na manhã foram para o período da tarde. E desse modo, o número de funcionários trabalhando ficou igual.
Quando eu pego 2 funcionários da manhã e passo para tarde, qual é a quantidade que fica de manhã? Sei lá, tem 12 funcionários de manhã. Eu passo 2 para tarde, fica 12 menos 2. Tenho 30 funcionários de manhã, passo 2 para tarde, fica 30 menos 2. Não é isso? Então, eu tenho M funcionários de manhã. Então, manhã ficou manhã menos 2. E o que aconteceu à tarde? Ficou a mesma quantidade que eu já tinha, porém chegaram 2. Essa é a segunda informação. Com essas 2 informações, eu tenho um sistema. E resolvendo o sistema, eu consigo descobrir quantos funcionários eu tenho pela manhã e quantos eu tenho à tarde. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Eu vou pegar essa segunda equação, vou passar o 2 para o outro lado, vai ficar T mais 4. Se você tem dúvida aqui, pesquisa no canal por equação. Tem na planilha lembrete, na playlist lembretes, tem um resuminho lá, bem bom sobre equação, detalho bastante, tá? Então, vai ficar M igual a T mais 4. Agora, eu vou pegar a primeira equação. Na primeira, eu vou multiplicar assim, ó. Vou aplicar a propriedade, tá? Então, vai ficar 3M igual a 5T. Mas onde tem M, eu posso colocar T mais 4. Então, vai ficar assim, 3 vezes T mais 4 igual a 5T. Cuidado aqui, porque é a propriedade distributiva, tá? É 3 vezes T e 3 vezes 4. Vou passar o T para o lado esquerdo e o 12 para o outro lado. Cuidado com o sinal. Divido tudo por menos 2 e descubro que T é igual a 6. Se T é 6, M é 6 mais 4, M é igual a 10. Então, isso é o que nós temos, a quantidade de funcionário da manhã e a quantidade de funcionário da tarde. Agora, olha o que ele quer saber. Após as transferências, o número de funcionários que ficaram trabalhando no período da manhã. Quantos funcionários eu tinha no período da manhã? M. Mas aí saíram 2 funcionários. Quantos funcionários ficaram? M menos 2. Então, se eu tenho 10, 10 menos 2. Portanto, 8 funcionários. E vamos para a próxima questão. A tabela mostra algumas informações sobre o preço de 5 produtos, sendo que o preço do produto D é 22 mais caro que o preço do produto C. Veja que a tabela já traz que o produto C é X, então o mais caro é X mais 22. Se a média aritmética dos produtos A, B e C é R$2 menor que a média dos produtos D e E, então o preço do produto C é igual a... Então, aqui eu tenho o conceito de tabela misturado com o conceito de média. E a Vanessa faz muito disso, tá? Cobra média e, na mesma questão, tabela. O que está dizendo o enunciado? Que a média dos produtos A, B, C é 2 menor que a média dos outros. Então, é igual à média dos outros menos 2. E como que eu calculo a média dos produtos A, B e C? Eu vou somar 52, 74 e X, e vou dividir por 3. Essa é a média do ABC. Ela é igual à média do DE, menos 2. Mas a média dos outros dois vai ser o quê? É X mais 22, mais 50, divido por 2, porque são 2 produtos, mas é essa média menos 2. Ok? E como que eu resolvo isso? É uma equação que tem x, mas ela tem fração. Se ela tem fração, eu tenho que encontrar as frações equivalentes. Antes, porém, eu só vou dar uma arrumadinha aqui
Eu vou juntar o 52 com o 74. Então, a minha equação vai ficar assim, ó. 126 mais x sobre 3 é igual a x. Ali, ó, 52 com 22. Vai ficar menor. E qual vai ser o novo denominador que eu vou utilizar? Eu faço por frações equivalentes, mas você pode fazer o MMC, que vai dar na mesma, e você vai descobrir que aqui é 6. Agora é assim, ó. Era 3 e ficou 6. Isso quer dizer que eu multipliquei por 2. Então, eu multiplico por 2 o numerador. Mas atenção, tem que multiplicar tudo por 2. Então, é 252 mais 2x. Aqui, ó, multipliquei por 3. Então, eu tenho que multiplicar tudo por 3, inclusive o 72. E aqui era 1. Então, eu vou multiplicar por 6. Agora, eu não preciso mais desse denominador. Então, ela ficou assim, ó. 252 mais 2x igual a 3x mais 216 menos 12. Todos os termos que tem x ficam no primeiro membro. E os termos que não tem vão para o segundo. Então, eu tenho 2x menos 3x igual 216 menos 12. Opa. Deixa eu arrumar aqui. Que mais? Menos 252. Menos x igual a menos 48. Posso dividir por menos 1, multiplicar por menos 1, tanto faz. X é 48. O que o enunciado pede? O preço do produto C. C é exatamente o X. Então, 48. Vamos para a próxima questão. O motorista saiu da empresa para realizar 3 entregas. Entre a saída da empresa e o local da primeira entrega, foi gasto 1 hora e 5 minutos. Do local da primeira entrega até o local da segunda foram gastos 53 minutos. E da segunda entrega até o local da terceira, 47. Então, ele gastou 1 hora e 5, depois 53, depois 47. Após a terceira entrega, o motorista retornou para a empresa, levando nesse percurso um tempo igual a 1/5 do tempo gasto entre a saída e a última entrega. Então, 1/5 de tudo isso aqui, de 1 hora e 5, 53 e 47. Sabendo que o tempo gasto nas entregas é desprezível, então ele saiu da empresa às 8, ele retornou, é só ver quanto tempo ele gastou. Então, ali no primeiro item do edital diz que é resolução de problemas. É resolução de problemas, mas é uma resolução de problemas que envolve fração e tempo, tá? Bom, vamos ver quanto que ele gastou primeiro. Porque ele gastou 1 hora e 5, depois ele gastou 53, depois ele gastou 47. E eu não posso adicionar hora com minuto, é hora ou é minuto. Então, o que é mais fácil? Passar tudo para minuto, tá? Então, 1 hora e 5 minutos são 60 minutos mais 5 minutos. Então, ele gastou 65 minutos nessa primeira entrega. Depois, ele gastou 53 e depois ele gastou 47. Então, até esse momento aqui, ele gastou 165 minutos. Aí, o que aconteceu? Ele voltou. E quando ele voltou, ele gastou 1/5 desse tempo. Então, ele gastou 1/5 de 165 minutos. E como que eu calculo 1/5 de 165? Eu vou, como aqui é uma multiplicação, ó, multiplico 1 por 165, dá 165, e 5 vezes 1, 5. Agora eu posso dividir por 5, 165 por 5, que vai dar 33. Então, ele foi lá, gastou 165, e ele gastou mais 33. Então, esse motorista
já usou 198 minutos. Não tem essa resposta. Agora eu preciso converter para hora. E como que eu faço para converter para hora? 1 hora tem 60 minutos. 2 horas, 120. 3 horas, 180. Então, eu vou tirar 180 minutos daqui. Vai sobrar 18 minutos. Mas, então, são 3 horas e 18 minutos. 3 horas e 18. Tá, mas continua não tendo essa resposta. Sim, porque ele saiu às 8. Ele quer saber que horas que ele chegou. Se ele saiu às 8 e demorou 3 horas, 11. Mas ele demorou 18 minutos também. Então, 11 horas e 18 minutos. Portanto, bem. Conteúdos aqui, resolução de problemas, fração e medidas de tempo. Ok? Vamos então para a próxima questão. Uma pessoa comprou embalagens individuais de fio dental e de escova de dentes, num total de 12 unidades. Cada embalagem de fio dental custou R$17 e cada embalagem de escova de dentes custou R$8. Sabendo que o valor total dessa compra foi R$141, o número de embalagens compradas de escova de dentes superou o número de embalagens de fio dental em... Vamos lá. Uma pessoa comprou embalagens individuais de fio dental e de escova, um total de 12. Então, a quantidade de embalagens de fio dental mais a quantidade de embalagens de escovas vai dar um total de 12 unidades. A outra informação envolve valores. Diz assim, que cada embalagem de escova custou 8 e cada embalagem de fio dental custou 17. Então, eu posso escrever assim, R$17 para cada embalagem de fio dental, mais 8 para cada embalagem de escova, vai me dar um total de R$141. Tá? Eu estou diante de um sistema que eu posso resolver tanto por adição quanto por substituição ou outro método que você quiser. Como que eu vou resolver? Vou resolver por adição. O método da adição é aquele que exige que eu tenha em cima menos x e embaixo mais x. Ou menos 3a e mais 3a. Tem que ser positivo e na outra linha negativo. Tem que ser simétricos. E eu não tenho isso aqui. Eu tenho f e 17f. Eu tenho E e 8E. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 8. Você vai entender por que é o menos 8. Menos 8F, menos 8E. Estou multiplicando tudo por menos 8. Cuidado com o sinal. A segunda equação permanece igual. Percebeu por que é o menos 8E? Para que ficasse simétrico. Se você tem dúvida aqui, pesquise no canal por sistema de equações. Tem vários vídeos onde que eu resolvo o sistema método por método, assim, detalhado, explicando passo a passo, tá? Agora eu vou adicionar as duas equações e vai ficar 9F igual a 141 menos 96, 45. Divido por 9 e F igual a 5. Como a soma das embalagens ali dá 12, então eu sei que escova é igual a 12. Escova é igual a 7, porque tem que somar 12. O que o enunciado pede? O número de embalagens de escova supera fio dental.
Escova supera em 2 unidades. É isso. Portanto, vamos para a próxima questão. Uma pessoa comprou 3 litros de medicamento A, B e C. A tabela apresenta algumas informações sobre o número de caixas compradas de cada medicamento e o respectivo valor unitário. Sabendo que o valor dessa compra foi dividido em 3 parcelas iguais de 98 cada uma, o valor de uma caixa do medicamento A era. Eu considero que isso é uma questão de resolução de problemas envolvendo também uma tabela, tá? Então, vamos lá. Uma pessoa comprou 3 tipos de medicamentos. 3 caixas do A, 2 do B e 1 do C. E gastou 3 vezes 98, né? Porque a compra foi parcelada. Então, 3 vezes 98 vai dar quase R$300, dá 294. Bom, eu não sei quanto foi o A, mas eu posso chamar de X. Então, 3 vezes X, 3x. Mais 2 vezes 57,60, ou seja, 115,20, mais 84, que é uma caixa só. Isso vai dar um total de 294. Pronto. Eu estou resolvendo por equação, mas nem era necessário. Já que eu fiz por equação, vai ficar assim, 3x é igual. Tem que passar o 84 para o outro lado, cuidado com o sinal. E o 115,20 para o outro lado, cuidado com o sinal. Então, vai ficar 294 menos 84 menos 115,20. Então, 3x vai ser igual a 94,80. Divido tudo por 3, 31,60. Anunciado que é o valor de uma caixa do A, é o X. Então, 31,60, portanto, letra A. Próxima questão. Um agente comunitário de saúde cadastrou em 2 semanas o total de 42 famílias. Sabendo que a razão do número de famílias cadastradas na primeira semana para o número de famílias cadastradas na segunda foi 3 para 4, então o número de famílias cadastradas na primeira semana. Mais uma questão de razão. É muito recorrente, tá? Eu aposto que na tua prova também vai ter. Tá falando a razão da primeira semana e da segunda semana. Então, eu posso dizer o seguinte. Juntas nas 2 semanas foram 42 famílias. Então, primeira semana mais segunda semana igual a 42. Cuidado, eu uso a letra S aqui para indicar segunda semana, mas cuidado se você fizer o S maiúsculo, porque você pode confundir com o 5, ó. Então, é melhor usar o S minúsculo, tá? Só para evitar essa confusão. Ou XY, se você quiser. Bom, o que diz? Que a razão entre o quê? Primeira semana para a segunda semana. Então, primeira semana para a segunda semana deu 3 para 4. Aqui está o meu sistema de equações. O que eu vou fazer? Vou aplicar a propriedade das proporções, tá? Se eu aplicar a propriedade, vai ficar 3S igual a 4P. Agora, eu vou escolher uma das incógnitas para substituir. Então, o que eu vou fazer? Na primeira, eu vou deixar assim, ó, S é igual a 42 menos P. Agora, eu pego essa informação e trago para cá. S 42 menos P igual a 4P. Cuidado que a propriedade é distributiva, tá? Então, é 3 vezes 42. Tudo que tem P vem para o primeiro membro.
Cuidado com o sinal e o número no segundo. Então, menos 7P é igual a menos 126. Divido tudo por menos 7 e eu encontro que P é igual a 18. Volto aqui e acho S. 42 menos 18, portanto, 24. O que o enunciado pede? Número de famílias da primeira semana é o P. Portanto, 18. Vamos lá. Dúvida nessa questão. Ela envolve o conceito de razão. Então, no canal tem muitos mesmo exercícios de razão em proporção. E sistema de equações. Eu resolvi o sistema anterior por adição, pelo método da adição. E aqui pelo método da substituição. Se você tem dúvida na resolução de sistemas, mesma coisa. No canal tem vários vídeos sobre sistema de equação. E por fim, se você quer uma lista direitinho, estruturada de exercício de sistema, você encontra no meu curso na Hotmart. Vamos para a próxima questão. Em um terreno retangular ABCD, com 8 metros de largura por 20 metros de comprimento, foi construída uma garagem retangular conforme mostra a figura. Sabendo que a área da garagem corresponde a 15% da área do terreno, o perímetro da garagem é igual a... Bom, para a gente descobrir o perímetro da garagem, a gente tem que saber a medida dos lados, tá? Mas eu não sei quanto mede os lados da garagem. Eu não sei quanto mede esse lado aqui, ó. Aqui mede 4. E esse aqui eu ainda não sei. Se eu souber a medida desse lado, eu consigo calcular o perímetro da garagem, tá? Bom, que informação eu tenho? Eu sei que a área do terreno todo é 20 vezes 8. Então, a área do terreno é igual a 8, tá? 8 vezes 20. É igual a 160 metros quadrados. Essa é a área do terreno. A área da garagem corresponde a 15%. Então, 15% de 160. Como que eu calculo isso? Eu faço 15 vezes 160 e divido o resultado por 100. Você pode simplificar se você quiser, tá? Então, aqui vai dar 2.400 divididos por 100. Então, a área da garagem é 24 metros quadrados. Mas se a área da garagem é 24 e ela é um retângulo, eu sei que 4 vezes um número dá 24. Então, é 4 vezes 6 que dá 24. Então, esse lado mede 6, aqui embaixo mede 6 e nas laterais medem 4. Qual é o perímetro da garagem? Perímetro vai ser 6 mais 4 mais 6 mais 4. Igual a 20 metros, portanto, ótimo. E vamos para a próxima. Determinado produtor agrícola possui 320 kg de milho e 460 kg de soja. Ele pretende colocar esses grãos em sacos, cada saco com a mesma quantidade de quilogramas, de modo que essa quantidade seja a maior possível e que não sobre grão algum fora dos sacos. Sabendo que cada saco só poderá conter um tipo de grão, o maior número de sacos contendo milho será igual a... Bom, ele tem 320 kg de milho, vai dividir em sacos. Só que como que eu posso dividir 320 kg em sacos? Eu posso fazer saquinhos de 1 quilo, saquinhos de 2 quilos.
saquinhos de 5 quilos. Você pode dizer, tá, mas por que você pulou o 3 e o 4? Eu não fiz conta nenhuma, eu não sei se dá para fazer saquinhos de 3, mas deveria. Aí eu sei que dá para fazer saquinhos de 10, mas o que o enunciado pede? Que ele quer sacos com a maior quantidade possível. Então ele quer sacos grandes. Então tudo bem, posso colocar 320 quilos de milho num saco. Ah, não vai ser gigante. Mas assim, a partir do momento que eu defini que eu vou colocar 320 quilos no saco, eu tenho que colocar de soja também. E soja não dá 320 num saco, porque são 460. Se eu dividir 460 por 320, vai dar quantos sacos? Você vai dizer assim pra mim, vai dar um saco e vai sobrar. Não pode sobrar. Tá aqui, ó. Não sobre. Então, nós queremos pegar 320 quilos de milho e dividir em sacos. Pegar o 460 e dividir em sacos também, de forma que tenha a mesma quantidade nos dois. Então, por exemplo, 10. 10 é um número que eu sei que dá. Porque se eu pegar 320 e dividir por 10, vai dar 32. Então, são 32 sacos de 10 quilogramas. E se eu pegar o 460, também dá para dividir por 10. Só que nesse caso vai dar 46 sacos. Mas tudo bem, não sobra milho, não sobra soja. É isso. Mas eu tô pegando sacos de 10 quilos e o enunciado quer que seja o maior possível. Então, nessa tentativa e erro aqui de falar 10, 12, 14, a gente vai demorar muito. Mas é possível? Sim, é possível. Mas o que eu vou fazer então? Eu vou utilizar o processo de divisão. Vou entender os divisores desses números. Então, eu vou usar o processo de máximo divisor comum. E como que vai ser isso? Eu vou pegar o 320, vou colocar aqui do lado do 460, que são os números que eu tenho. Eu vou colocar um traço. E eu vou dividir por números primos. Como você faz no MMC? Vou dividir por números primos. O primeiro número primo que a gente vai dividir é o 2. E eu vou dividir o 320 por 2 e o 460 por 2. O 320 por 2 dá 160. E o 460 por 2 dá 230. Repare que eu dividi os dois números por 2. Então, eu vou circular, tá? Agora, eu vou tentar dividir por 2 de novo. Como os dois números são pares, eu sei que vai dar para dividir por 2. 160 por 2 dá 80. E o 230 por 2 vai dar 115. Então, de novo, como eu dividi os dois, eu vou circular, tá? Vou dividir por 2 de novo. Mas agora, veja que só 80 dá por 2. Então, eu não circulo. E repito o 115. 40 dá por 2. Mas eu não vou circular. O 20 dá por 2. E o 10 dá por 2. Agora, tem que escolher outro número primo. 115 dá para dividir por 3? Não dá. Por 4, por 5. 4 nem é primo. Daí por 5, 5 é primo. Dá. Então, 5 por 5 dá 1. E o 115 por 5 vai dar 23. Daí agora 23 é primo, então eu vou dividir por 23. Dá 1, não. Esses números que estão circulados são os números que eu dividi pelos dois, certo? Então, a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, o 20 é o máximo divisor deles. Então, nós vamos fazer sacos de 20 quilos. Sacos de 20. Agora, o que o enunciado quer? Sabendo que cada saco poderá conter o maior número de sacos contendo milho. Quantos sacos que vão ter de milho? Vai ser 320 divididos por 20. Portanto, 16 sacos de milho. Ok? Vamos para a próxima questão. Antes,
Dúvidas aqui? Você vai pesquisar no canal por mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. As questões não são parecidas na sua resolução, digamos assim, não é exatamente a mesma coisa, mas normalmente essas questões elas confundem. Você vai olhar e vai dizer, e agora? É mínimo múltiplo comum ou é máximo divisor comum? Tá? Então esses dois conceitos eles estão sempre juntos, inclusive até pode estar na mesma questão. Então, é mínimo múltiplo comum, que é o MMC, e MDC, que é o máximo divisor comum. Ok? Agora sim, próxima questão. Uma clínica odontológica utiliza uma autoclave para esterilizar os materiais. O gráfico mostra o consumo de energia em watts dessa autoclave de acordo com o tempo que ela fica ligada. De acordo com o gráfico, ó, 20 minutos, ela consome 162 watts. Sabendo que 1000 watts custam 70 centavos, então se essa autoclave ficar ligada 50 minutos durante 20 dias de um mês, o gasto será de... Bom, ela vai ficar ligada 20 dias, 50 minutos. Então, nós estamos falando de 20 vezes 50, certo? Então, nós estamos falando de 1000 minutos. Bom, a gente sabe que a cada 20, ela custa, né? Ela consome 162. Então, a cada 20 minutos, o consumo é 162. Então, eu preciso descobrir qual é o consumo com 1000. Então, eu tenho o seguinte. Cada 20 minutos, consumo 162. Eu quero saber o consumo de 1000. Opa. Quero saber o consumo de 1000. 1000 vezes x. Como que eu faço para descobrir esse valor de x? Um jeitinho fácil. Olha só. Daqui para cá, de 20 para 1000, só multiplicar por 50, não é? Então, daqui para cá, também é só multiplicar por 50. E 162 vezes 50 me indica que eu tenho um consumo de 8.100 watts. Agora, veja só. Poderia ser feito o cálculo por regra de 3 normal, tá? Eu sei que 1000 watts custa 70 centavos. E eu procuro 8.100. Vai ser x. E como que eu acho x? Multiplicando 1000x vai ser igual a 0,70 vezes 8.100. Isso dá 5.670. Divido tudo por 1000. Vai dar 5,67. Portanto, D. Ok? Seguimos para a última questão. Em determinado dia, do número total de pacientes atendidos em uma clínica, 1/8 era criança. Daqui. Quando eu falo que 1/8 criança, é porque eu dividi a quantidade em 8 partes iguais e peguei uma parte. Então, restou aqui 7/8. 1/8 criança e 7/8 é o que restou. Entre os pacientes restantes, daqueles 7/8,
3/7 tinham mais de 60 anos e os demais somavam 16 pessoas. O número de pacientes com mais de 60 atendidos nesse dia foi. Então, eu tenho assim, 1/8 são crianças. Aí, o que sobrou, aqueles 7/8, 3/7 tinha mais de 60. Então, 3/7 de 7/8. Eu posso simplificar o 7 com 7 e dizer que 3/8 tem mais de 60. Então, criança, 1/8, mais de 60, 3/8. Então, juntando as crianças com quem tem mais de 60, eu tenho 4/8. Quanto sobra? 4/8, quer ver? Ó. Divido em 8 partes. 4 partes aqui, eu tenho criança e idoso. Quanto sobrou? 4/8. Então, eu posso dizer que 4/8, que é o que sobrou, equivale a 16 pessoas. Logo, 1/8 equivale a 4 pessoas. Só dividir por 4. Então, se 1/8 equivale a 4 pessoas, quer saber a quantidade com mais de 60. Quantidade de pessoas com mais de 60. Primeiro eu vou descobrir o quê? Vou descobrir o 8/8, que eu dei o seu total. Qual é o 8/8? 8/8. Então, eu tô falando de 32 pessoas. Então, de novo, vou dividir em 4. Faltando um aqui. 8 partes. Eu tenho 32 pessoas em 8 partes, então cada partezinha aqui é 4. E o que eu sei? Dessa, que 3/8 tem mais de 60. 3/8 tem mais de 60. Quanto dá? 12 pessoas tem mais de 60. Ok? Então, espero ter te ajudado. Não esquece que tem muita questão no canal e a Vunesp costuma cobrar questões semelhantes, tá? Então, vale a pena resolver as questões dos concursos anteriores. Materiais estruturados, com teoria, exercício, lista de exercício, parte para Hotmart, ok? Bons estudos!